Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: toda palavra se torna um caminho quando vivemos, pela graça de Deus, unidos com Cristo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós vivemos longe de Deus, nós nos sentimos sozinhos. Existe dentro de nós um sentimento de vazio, uma eterna insatisfação, ansiedade, tristeza, solidão. E isso parece que poderia passar se os nossos sonhos pudessem se realizar. Se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse conquistado o mundo inteiro, se eu tivesse alguém, um relacionamento, se eu tivesse muitos amigos, se eu tivesse terminado a faculdade, se eu tivesse tido um filho, se eu não tivesse as dificuldades que eu tenho hoje, se eu tivesse nascido num corpo diferente, numa família diferente, e assim nós começamos a criar teorias de que a nossa vida seria um mar de rosa se as coisas fossem como nós imaginamos. Só que quando nós olhamos, existem pessoas que têm exatamente as coisas que nós imaginamos e continuam sentindo as mesmas coisas que nós sentimos. E agora? Quem poderá nos defender? Quem poderá nos salvar? Qual será a solução? Será que eu preciso de um coaching, de um psicólogo, de um psiquiatra? Será que eu preciso de um culpado? O que será que eu preciso? Ontem nós falamos sobre a escuridão que existe dentro de nós. E todos esses temas, eles se complementam. Porque de todo esse tempo que eu me converti e que eu tenho lido a palavra de Deus, então eu estou lendo desde 2018 todos os dias, eu aprendi uma coisa: se não fosse a palavra, nada disso que nós temos vivido hoje nós poderíamos viver. Porque nós continuaríamos vivendo, sentindo uma batalha espiritual, sem poder entender essa batalha. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos um caminho. Quando nós frequentamos a igreja, nós vamos para quê? Para ouvir a palavra. E nem sempre é isso que nós ouvimos. Nem sempre aquilo que nós ouvimos dentro da igreja está na palavra. Nem sempre aquilo que nós ouvimos dentro da igreja é o que nós precisamos, porque a igreja, ela não está preocupada com a salvação, mas com o crescimento dela mesma, com a vaidade dela mesma, como se isso fosse garantir a salvação de alguém ou a eternidade de alguém. Isso pode confundir? Pode, mas só aqueles que não conhecem a palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós entendemos aonde está o caminho, o que eu tenho que fazer, que espírito que eu tenho que obedecer, quais são os sentimentos que indicam que Deus está perto de mim e quais não indicam. E aí eu consigo também fazer mais uma coisa: aquele que dependia das pessoas começa a ajudar outras pessoas a entrar nesse caminho, graças à palavra. E é por isso que eu sempre digo: leia a palavra de Deus. Ela não vai transformar apenas você, mas vai transformar a sua casa, a sua família, o seu ambiente de trabalho. Porque nós somos o mal que coexiste dentro dos lugares, quando nós colocamos os nossos interesses acima de tudo. Desse mundo ninguém vai levar nada. 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 Por mais que você se esforce para conseguir as coisas, nada dessas coisas você vai levar. Diferente das coisas que nós fazemos para o Senhor, quando nós evangelizamos, quando nós adoramos, quando nós amamos, quando nós nos arrependemos. Então, quando nós começamos a viver essa vida, Jesus começa a viver conosco.
E aí já não existe mais escuridão, já não existe mais uma pessoa perdida. Quantas vezes nós não usamos esse termo, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, dá a minha vida. E por sem saber o que fazer, pensamos em tirar a própria vida e acabar com a dor que existe por viver longe de Deus. E a gente acha que é a dor do fracasso, que é a dor porque meus sonhos não se realizaram. Não. Isso se resolve quando Jesus ele chega na tua vida. Se a gente vai lá em 1 João 2, versículo 29 e 27, a palavra do Senhor ela diz assim: por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Então, nessa palavra de João, ele está dizendo algo que eu digo todos os dias, sobre a mensagem de Deus e a sua importância. E o que ele está dizendo? Aonde eu tenho que guardar a mensagem ou a palavra de Deus? Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. E onde começa essa mensagem? É lá em Gênesis ou lá em Mateus? Você quer viver no tempo do judaísmo ou no tempo da graça? Você quer viver de promessas ou você quer o cumprimento das promessas? Isso não quer dizer que o Velho Testamento ele não é importante, mas quer dizer que o Novo é o cumprimento do Velho. Então as palavras que nós temos que guardar são as de Jesus, porque é graças a Jesus que aquela condenação do Antigo Testamento não existe mais, porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, quando nós colocamos o nosso amor de Deus acima de todas as coisas. E nós encontramos em Jesus a salvação. Então nós ouvimos a palavra e guardamos ela desde o começo no coração. E qual é a melhor forma de guardar algo que nós constantemente continuarmos alimentando isso, lendo a palavra todos os dias? Pensa que ela é como se fosse um fogo, uma fogueirinha, que todo dia você precisa colocar lenha, se você quiser que ela se mantenha acesa. E não é porque que agora você está sentindo calor, que se você não fizer nada, daqui a um tempo não vai ter mais esse calor. Então depende de nós, essa chama, ela se manter acesa. Não deixar esse amor dentro de nós esfriar. E às vezes você pode estar pensando, poxa, mas isso é muito chato. Ficar lendo a Bíblia e não sei o quê. São os melhores momentos da nossa vida. Talvez por você nunca poder ter experimentado, você tem essa opinião, achando que é mais gostoso você sentar na mesa de um bar, ficar fumando, paquerando, depois sai com os amigos ali, bola um baseadinho, fica chapado, e aí vê que não é o suficiente, procura uma boca, uma cocaizinha, toma um esquinho, vai de manhã numa feira comer um pastel, e aí já é o próximo dia, a próxima busca, o próximo rolê, e aí vai sair com a menininha, a ferramentinha já não funciona mais, e vive nisso. E é só isso. Quantas pessoas não passaram por isso? Nem aquilo que define homem ele consegue mais ser. Já não é um bom trabalhador, já não é um bom pai, já não é um bom nada. Já não é um bom nada. Se a gente fosse definir por qualidade, é aquele que aguenta beber muito. Nossa, o cara bebe pra caramba. E será que com as mulheres isso tem se tornado diferente? Com essa ideia de feminismo, de ocupar espaços e lugares? Será que elas têm sido boas mães? Será que elas sabem fazer o básico dentro de uma casa, que é cozinhar, limpar e fazer qualquer tipo de coisa? Porque se eu não consigo cuidar da minha família, ou cuidar do meu pai ou da minha mãe, eu não sirvo pra nada. Porque quem merece cuidado e não sabe fazer nada é criança.
Então nós deveríamos sim estar preocupados com essas coisas, em saber lavar uma roupa, em saber arrumar uma casa, em saber cuidar de uma criança, em preparar a própria comida que fosse, em cuidar de alguém. Porque maior é aquele que serve. E se às vezes a gente acha que é bom ter alguém enquanto paga para fazer, melhor ainda quando nós podemos fazer pelos outros essas coisas. Isso não é desmérito nenhum. Desmérito nenhum. Você poder cuidar e retribuir a alguém. Então nós temos que ressignificar a nossa vida. E isso passa, sabe na onde? Pela palavra. Porque enquanto eu tento viver aquilo que o mundo me impõe, eu esqueço aquilo que Deus tem por mim e pode fazer por mim. E a palavra me conecta ao meu propósito. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Então, enquanto eu continuo lendo a palavra, quem vai estar vivendo comigo? Jesus. E enquanto Jesus estiver vivendo comigo, sabe o que vai acontecer? Eu já não tenho dependência emocional, eu não dependo da aprovação das pessoas, eu não dependo que as coisas elas deem certo, eu não dependo de nada. Para mim, aonde Deus está tudo muito bem, aonde eu puder servir, é o lugar que eu vou servir, da forma que eu tiver que servir. Porque se eu tenho medo do amanhã, não é Deus que fala comigo, porque o meu Deus não me ensinou a ser covarde, meu Deus não me ensinou a ter medo. Enquanto a gente olha a história que nós lemos esses dias sobre os filisteus e sobre a idolatria e como o povo estava sendo oprimido por eles, chegou o mais improvável de todos, um pastor pequeno, que a vida dele era servir e cuidar da família e das ovelhas de seu pai. Enquanto obedecia o seu pai, levando comida aos seus irmãos que eram guerreiros, que estavam defendendo o povo de Israel. Mas um povo sem coragem, um exército que vive à base de medo, ele não serve de nada. E aquele pequeno homem viu a oportunidade de deixar Deus se manifestar, porque ele acreditava naquele que conversava com ele, nas palavras daquele que sempre o esteve junto, quando ele enfrentava os animais ferozes. Tentaram dar uma armadura, não cabia nele, ele não sabia usar. Mas ele tinha algo que os outros não tinham, que era a obediência a Deus. E dentro daquilo que eram as qualidades que ele tinha, ele foi no riacho e escolheu uma pedra. E foi lá fazer o que Deus disse para ele fazer. Arremessa. Sem pensar se a força que ele fosse pôr era suficiente, se aquilo que ele fazia era nada. Quando nós obedecemos, não é nós que garantimos o resultado, é Deus. Então não cabe a mim me preocupar com essas coisas, mas cabe a mim todos os dias manter essa palavra dentro do meu coração, porque eu sei que enquanto ela estiver lá, o Filho e o Pai estarão comigo. E acontece mais uma coisa, o que eu falo para vocês? Olha, vocês vão começar lendo a palavra de Deus e não vão entender nada. É o Espírito Santo que vai dar o entendimento. Isso parece uma insanidade mental. Mas sabe por que eu falo isso? Porque é assim que a palavra me ensinou. Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto, condição, o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Então quem vai nos ensinar enquanto o Espírito estiver em nós? O próprio Espírito. Quem vai me dar sabedoria? O próprio Espírito. Quem vai me dar entendimento, conhecimento, poder? O próprio Espírito. Então não é o curso que eu faço, não é a faculdade de teologia, não é nada. Eu não preciso ficar preocupado em ficar lendo verbete de Bíblia e querendo isso, e explicando daquilo. É o Espírito. E uma igreja sem Espírito não edifica ninguém. Por isso que as pessoas não são transformadas mais, por isso que nós não vemos conversões genuínas. Nós vemos crentes sim, que precisam dizer, olha, eu sou batizado, mas eu sou desviado. Eu sou levita, não, eu sou levita, mas eu sou desviado. Eu sou isso. Ele coloca o cargo, ele coloca aquilo que as pessoas se rotulam como acima, mas no comportamento ele é o mundo, ele é o desviado. Então isso prova só uma coisa, que nunca se converteu e nunca conheceu o Senhor. Porque quem vive na luz nunca mais quer viver no meio das trevas. Quando é Deus que ensina nós a fazer o que é certo, nós não vamos mais fazer o errado, porque o errado já não é mais uma opção. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo.
tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Então o Espírito Santo, ele ensina sobre tudo, desde o meu trabalho, desde a forma de eu me portar, desde a forma de eu me vestir, desde a forma que a pessoa vai se maquiar, que ela vai se portar, desde ela aprender a cozinhar, a cuidar e a fazer. O Espírito ensina tudo, e tudo é tudo, e tudo que nós fazemos com o Senhor é com excelência, porque nós não buscamos os nossos próprios interesses, não é feito com egoísmo. Antigamente o pessoal chamava para ir na casa e eles colocavam aquela mesa farta quando tinha uma visita, porque eles queriam dar o melhor para as pessoas. E é assim que Deus, ele coloca sempre uma mesa farta diante de nós. Se você não enxerga desse jeito, talvez porque você não tenha andado com Cristo, você tenha andado com o diabo. E o diabo é o pai da mentira. Ele engana muito bem nas palavras, mas não tem os sentimentos e ele não cumpre as promessas. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com ele. O que isso quer dizer? Que quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu aprendo sobre o que é o Espírito Santo e começo a viver unido com ele. Só que a palavra, ela sai da palavra e começa a entrar dentro dos meus pensamentos. Então, às vezes eu vou estar num lugar e Deus vai dizer, olha, vai naquela pessoa e faz isso, ou vai ali e faz aquilo. Ele começa a dar instruções para nós. E essa é a obediência que ele está falando. E conforme nós vamos fazendo isso, nós vamos aprendendo cada vez mais. É quando nós evangelizamos que nós estamos sendo guiados pelo Espírito. E é no meio da evangelização que nós somos curados. Tem coisas que eu falo para vocês que eu nem sabia, porque não estavam dentro de mim. Eu não consigo ficar todo dia imaginando uma coisa nova. Você imagina que loucura? Você imagina se eu te pedisse para escrever todos os dias um texto, de pelo menos, de fala, 30 minutos, não sei quantas palavras daria, mas todo dia, sem falhar, todo dia. Não vai poder copiar, não vai poder consultar, não vai poder fazer nada. E enquanto você está fazendo esse texto, você vai estar fazendo outra coisa junto. Porque sempre que eu estou gravando, eu estou dirigindo, o áudio do MP3 tocando no fundo do carro e a gente está conversando, só falando. Só estou falando, só falando. Não estou consultando, não estou vendo e não estou nada. E tem coerência, eu lembro do outro dia, lembro das outras coisas, eu lembro. Ou é o Espírito que apenas fala e eu repito o que ele me diz? Isso é uma prova de Deus? Será que outras pessoas conseguiriam fazer isso? E tem gente que fica em burnout. Estou em burnout, estou com crise criativa. Eu não tenho esse problema, porque eu não estou fazendo nada para mim. Eu estou apenas obedecendo. Então se a gente continua lá em 1 João 4, versículo 1, 5 e 6. A palavra do Senhor, ela diz assim: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. João, ele continua dando um discernimento. E aqui vem a coisa mais importante do mundo. Ele está dando um alerta. Não acreditem todos que dizem que têm o Espírito de Deus. Então vai ter pessoas que estão falando, eu estou falando em nome do Senhor, eu estou profetizando na sua vida, ó terra seca, que caia por terra. Nossa, eu adoro essas orações prontas, misericórdia, mas como eu gosto disso. E aí eu fico olhando só, parece um papagaio. Cada pessoa que ele encontra, ele fala a mesma coisa. Mas como é crente emocionado, machucado, que não conhece a Bíblia, qualquer coisa que fala tá bom, principalmente se falar o que ele quer ouvir. Quem que não quer prosperidade? Quem que não quer ser curado? Quem que não quer? Todo mundo quer. Agora pergunta quem quer se arrepender do pecado. Pergunta quem quer a salvação, quem quer a eternidade, quem quer negar a própria vida e carregar a sua cruz. Isso ninguém quer. Então esse tipo de profecia, ela é vazia. Ela não salva ninguém.
E João, ele está deixando muito bem claro, mas muito bem claro, que nós devemos fazer o quê? Ponham à prova essas pessoas. Ponham à prova. E sabe como que eu posso pôr à prova uma pessoa? É olhando o comportamento dela, é olhando o conhecimento dela, é eu sabendo o que é a palavra de Deus e vendo se da boca dela sai a palavra. Vocês vão me desculpar, mas eu não consigo ver pregador de YouTube, porque a maioria deles lê um versículo que está na Bíblia e depois fica pregando opinião e fala heresia, heresia, heresia. Você consegue reconhecer isso? Você consegue saber se aquele é o espírito enganador, o espírito do like e da curtida? Porque é fácil. Até o demônio põe um rosário para você rezar ali, é só ler o papel. Não precisa ter ação do Espírito Santo, não precisa ter nada. É só ler o papel. Todo dia você pega o mesmo papelzinho teu e lê. Que compromisso que você precisa ter para Deus? Se você pôr o demônio, ele lê aquilo. Ai, misericórdia, mas não pode. Mas é mentira. Eu quero que você refute. Aonde está na palavra que Jesus disse para você pegar um pedaço de papel e não entregar a tua vida, e não morrer numa cruz, e não renunciar ao pecado? Não, é só pegar o papel e ficar lendo. Só. Essa é a oração que eu gosto. Essa oração mudou a tua vida? Mudou o teu corpo? Mudou o teu espírito? Você é um bom pai? Você é uma boa mãe? Ou é aquele pai, aquela mãe que vive só no período de engorda? Só. Você olha a foto de casado e hoje parece que o casal foi encher, passou da calibragem do posto. E eu não tô falando isso para diminuir, não. Mas para olhar que se você não consegue controlar o que você come, como que você quer controlar a tua família? Você tem uma criança que depende de você e o teu filho tá ficando igual a você. Depois vai ter problema de saúde, vai ter bullying, vai ter um monte de coisa. E ruim é o mundo que ri da família que você não cuida e quer achar que é ruim. Antigamente não tinha nada disso. Por que antigamente não era assim? Tudo hoje não pode falar, tudo é errado. Antigamente, eu prefiro ir viver antigamente, sem celular, sem nada e na dificuldade, mas dentro de um lar onde existia temor ao Senhor, do que viver hoje num lugar que aparentemente as pessoas elas têm inteligência. Tira o Google delas. Acabou. Não consegue responder uma prova, não consegue responder nada. Não consegue nem saber se o que houve dentro de uma igreja é certo ou errado. João está falando lá de trás, vai ter gente tentando enganar vocês. Coloquem à prova esse espírito, coloquem à prova, mas como que você vai colocar à prova se você mesmo não conhece? Por que eu falo? Leia na palavra, porque na palavra o Espírito vem. Não existe ninguém que pode te separar do amor de Deus. Ninguém. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do Espírito Santo a não ser você mesmo. E aonde você colocar a tua fé e a tua crença. Então eu tenho que colocar à prova esses espíritos, para saber se eles vêm mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Isso na época que eles estavam pregando. Você imagina hoje? Tá mais fácil você achar um falso profeta que achar um profeta de Deus. Tá muito mais fácil. Você acha que as pessoas que não acreditam em Deus não acreditam por quê? Porque Jesus não fez os milagres ou porque a igreja envergonha Cristo? E é isso que às vezes a gente não para fazer um processo de autorreflexão. Nós somos muitos, mas sem Cristo nós não somos nada. Não adianta a gente se definir como uma nação católica ou cristã, isso e aquilo, em porcentagem. 80% do país. Quem segue a Jesus? Quem conhece a palavra de Deus? Quem coloca à prova essas pessoas que se dizem líderes de igreja? Ninguém! Ninguém pode falar nada, porque se falar alguma coisa já vem a militância. A pessoa fica ali, lendo o papelzinho e pedindo like e curtida. Tá preocupado. Até eu acordaria às 4 da manhã. Acorda, fico lá 15 minutos pedindo like e curtida, leio um papelzinho, beleza, acabou a minha obrigação com Cristo. Agora eu tô salvo, eu não preciso fazer mais nada. Não é muito mais fácil assim? Tem transformação? Não tem, mas tá bom. Não tem, mas tá bom, é isso. Chega e vamos viver só nisso mesmo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Eu não consigo ouvir esses pregadores, porque eu não pertenço ao mundo. Eu não consigo ouvir esses exemplos, porque eles não são bíblicos. Eu não me interesso com o sucesso, com o que eles pensam. Eu não consigo ouvir. E assim como o que eu prego, eles também não conseguem ouvir. E para mim isso está ótimo, você sabe por quê? Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. Então nós já temos uma linha traçada pelo próprio Deus.
nós ouvimos quem são os nossos que estão com o Espírito Santo, eles escutam os falsos profetas e os pregadores dele. E nós não vamos conseguir misturar os dois. Então você esquece de querer ficar convertendo quem se acha convertido, quem o mundo converteu para a religião dele. Você esquece. Vamos pegar as ovelhas perdidas. Gasta tempo em quem não conhece o Evangelho e não em quem acha que conhece, que não consegue nem distinguir se é falso profeta ou não. Depois de você ler a Bíblia, você vem me criticar se eu estou falando alguma coisa errada. Antes disso, não faz isso. Você não é capaz de entender o que eu falo. E é por isso que nós pegamos, às vezes evangelizamos, e tem uma pessoa que você gosta, que você insiste, e você mostra na palavra, mas está escrito. Ela não ouve você. Ela não pode ouvir, está na palavra. Não adianta ficar insistindo. Sabe como essa pessoa ela vai ver a pregação de Jesus na tua vida? É no dia a dia, é no teu modo de falar, é no teu comportamento, é nisso. Porque se você é um crente que se comporta como o mundo, você não é crente. Tá? Você não precisa falar que você não acredita em nada. Porque quando nós começamos a nos converter, conversão é aprender a se arrepender, é aprender a se reconhecer. É quando eu consigo me reconhecer pecador. É quando eu consigo me reconhecer que sem Jesus eu não sou nada, que sem Jesus eu não tenho um caminho, que sem Jesus eu não tenho sabedoria, que eu destruo tudo que eu coloco e toco. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Só tem dois espíritos. Um é o da verdade, o outro é o do erro. Quem tiver com o da verdade, aceita a mensagem de Deus. Quem não tiver, vai ficar brigando e insistindo no espírito do erro e buscando seus próprios interesses, e sofrendo, e vivendo sozinho, e sentindo ansiedade, e tendo aflição, e sentindo medo, e insegurança, e tudo aquele sentimentaiado que a gente já conhece. E é isso, tá muito claro, muito tranquilo, muito simples de entender. Não criei uma nova religião, não criei uma nova pregação, não criei nada. Se você conhece a palavra, você está apto para receber o Espírito Santo. Se você não conhece a palavra, você vai receber o Espírito do mundo. Pode falar que está recebendo alguma coisa de Deus? Pode. Vai salvar? Não. Ah, mas como que você pode falar isso? Porque a palavra que diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. E cada coisa que eu falo que você questiona, é sinal que você não conhece a palavra. Porque tudo que eu falo está baseado na palavra. Por mais doido que possa parecer, está baseado na palavra. Então eu vou falar mais uma vez. Leia a palavra de Deus. Tem uma tradução da Bíblia, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Não tem palavras difíceis. Tem aplicativo para celular. Tem no Google, se você pesquisar. Se você quiser mandar uma mensagem no telefone pedindo orientação, nada que nós oferecemos tem custo. Eu não estou aqui querendo que você frequente a minha igreja, porque eu não tenho igreja. Eu estou aqui querendo que você entre em comunhão com Jesus, porque eu sei que a vida sua vai mudar, a vida da sua família vai mudar, a vida de todo mundo vai mudar. Que você vai conseguir amar as pessoas antes que elas morram, porque depois que morre não adianta você querer ficar justificando que você é revoltado ou revoltada porque morreu, que você é isso, porque, de novo, nós voltamos lá no começo. Isso é um ciclo de reclamação. Enquanto nós clamamos a Deus para que o Senhor esteja conosco, vocês reclamam, achando que a miséria espiritual que vocês vivem é culpa das pessoas e não culpa sua. Amém? Toda palavra se torna um caminho quando vivemos pela graça de Deus unidos com Cristo. Que o Senhor, Ele possa nos perdoar, porque nós somos um povo duro, um povo difícil, teimoso. Nossa, mas como a gente é teimoso. Obrigado, meu Deus, pela sua presença, pela sua misericórdia, pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito Santo, que nos conduz, que nos capacita, que nos ensina, que nos acompanha. Obrigado, Senhor, por passar essa jornada nessa vida junto conosco, porque nós sabemos que a eternidade nos revela uma glória ainda maior. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.